E aí galera, beleza? Eu sou o professor Thiago e estou aqui com mais uma aula de língua portuguesa para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um gênero textual chamado jingle. Vamos lá? Então, olhem essa imagem aqui, esse slide. Tentem colocar uma musicalidade em cima de vem aí a prova do Enem, fique esperto e se prepare bem. Chegue a informação no cartão de inscrição, chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, quem se preparar vai se dar bem. Lida assim parece uma poesia normal. Tenta colocar uma musicalidade, tenta colocar um pouquinho de som para ver o que acontece quando você lê isso daqui. Tenta lá? Então, gente, aqui tem um linkzinho para você acessar aí, para você sentir, para você ouvir outras vezes essa relação. Eu vou dar o play aqui para vocês ouvirem. O Enem, fique esperto e se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição, chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, quem se preparar vai se dar bem. As provas do Enem serão dias 5 e 12 de novembro. Leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal. Perceberam ali a relação do que a sonoridade faz? É uma musiquinha que fica atrelada na nossa cabeça. O jingle tem esse papel, tanto nas relações de campanhas publicitárias governamentais, propagandas políticas, assim como campanhas publicitárias de empresas, né? Pode ser que você não lembre, mas tem lá uma campanha de uma grande loja varejista aqui no Brasil, chamada Pernambucanas, que falava lá, né, quem bate é o frio, não adianta bater que eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o seu lar. É um jingle que já vem há muitos anos aí, ocupando a mente na cabeça das pessoas. Por quê? Porque esse é o papel do jingle, né? Ficar colado na nossa cabeça, ficar preso ao nosso imaginário, tá? Uma música pode persuadir uma pessoa, gente? Uma música pode convencer alguém a algo? Eu imagino que sim, né, gente? Teve lá uma outra propaganda que fazia assim, compre batom, compre batom. E o que eu fazia? Eu fazia minha mãe comprar um batom, aquele chocolatezinho para que eu pudesse comer, né? Existe um público específico que se sente atraído por propagandas feitas com músicas? Sim, gente, não é somente um grupo específico, né? Normalmente as agências de publicidade utilizam de músicas para chamar a atenção do público, né? O público necessita de um envolvimento maior, então eles buscam criar jingles. Vocês devem se perguntar, existem pessoas que ganham dinheiro fazendo jingles? Sim, gente. Muitos músicos trabalham somente com a relação de jingles, né? Da criação dessas músicas, dessa sonoridade. Por quê? Porque elas necessitam massificar uma informação. Então a gente tem os jingles em de diversas formas, em diversas propagandas. A maioria das propagandas de televisão, as propagandas de rádio, utilizam alguma música de fundo, alguma repetição, né? Notem que as letras são letras curtas e repetitivas, onde você continue pensando e continue ficando preso àquela informação. Então, qual que é o significado de jingle, né? Jingle é um substantivo masculino, palavra inglesa usada em propaganda, com o significado de anúncio musicado em rádio ou televisão. Ou seja, ele foi criado para ser isso, né? Então a palavra jingle lembra para a gente em relação à sonoridade, à musicalização, né? Então nós vamos musicar um elemento
para que a gente tenha uma marca muito mais forte. Então aí você pode lembrar de alguns jingles, a Coca-Cola utiliza de jingles aí, né? Principalmente na época de Natal, a Rede Globo também tem a sua música de Natal, que se transforma um jingle, né? Os partidos políticos, os candidatos, né? Sempre na época de eleição vocês devem ouvir carros de som passando pelas ruas das cidades, cantando jingles. Muitas vezes eles marcam a sua cabeça e você é influenciado ou não. Você às vezes se irrita e fala, não, jamais votaria numa pessoa com um jingle desse, ou às vezes é aquilo que vai ficar martelando e você acaba sendo influenciado. As lojas fazem isso, eu repito com vocês, as grandes lojas também trabalham com essa relação, né? Aqui a gente tem uma outra versão de jingle, né? Eu gostaria que vocês lessem aí, né? Eu leio com vocês daqui bem tranquilamente. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura, conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Gente, isso aqui é um jingle de uma campanha política lá da metade do século passado, onde era muito mais forte. O que a gente tem historicamente ali, né? Jânio Quadros foi um candidato que conseguiu fazer uma grande aliança política sendo apartidário, né? Não tendo um partido político. Ele veio com a ideia de tentar modificar algumas relações populistas dentro do nosso Brasil, principalmente a relação de corrupção. Então ele vem ganhando espaço, né, para tentar se eleger presidente da República, né? A época lá pré-regime militar brasileiro, pré-década de 60 ali. Então ele vem com esse slogan de varrer a sujeira de todo o Congresso, né? Acabar com a corrupção em nosso país. Então ele mantém um jingle nesse ritmo, nessa estrutura. Tenta colocar novamente aí sem você conhecer essa relação desse jingle para ver o que acontece. Coloque um ritmo que seja um ritmo agradável na sua cabeça, tá? E eu vou colocar para vocês aqui que vocês possam ouvir esse jingle. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura, conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Então, viram lá essa relação do Jânio Quadros, né? Então é uma musiquinha que fica presa na cabeça, a relação, o ritmo. Varre, varre, vassourinha, olha só. Parece um canto de carnaval, uma cantiga de carnaval. Porque é um ritmo apropriado, um ritmo gostoso que as pessoas queriam ouvir naquela época, né? Então deu para perceber, né, que o jingle tem essa função de estruturar uma música que consiga ficar presa na cabeça das pessoas, que elas possam lembrar por muito, muito tempo, né? Então, conversa com o teu pai, conversa com a tua mãe, veja quais jingles políticos eles lembram de eleições passadas, conversa com a sua avó também, seu avô, que tem mais história ainda a contar, né? Tem vários jingles que a gente pode lembrar que fizeram parte da nossa história, da história do nosso país. Beleza? Então, e para vocês aí, vai ficar uma atividade lá na página 29, né?
É uma atividade voltada ao jingle, né? Onde você tem a relação de buscar criar um jingle através de uma paródia. Escolher uma música aí famosa e criar um jingle em cima disso e depois apresentar para a sua turma, para a sua classe, na sua escola. E o professor aí vai conseguir observar qual é o poder da sua produção de jingle, né, gente? Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Eu sou o professor Thiago, professor de língua portuguesa. Obrigado pela colaboração e até mais.